Eu venho falando de liberdade como quase que pregando no deserto. E eu já sabia que isso estava em curso no Brasil. Certas coisas não acontecem de uma hora para outra, aos poucos. Chegou agora na imprensa brasileira. Sem liberdade de expressão, acabou a imprensa. E eu, por mais que vocês tenham me criticado, né, eu sempre defendi a liberdade de vocês. Eles esperavam, ou muitos até de vocês esperavam, esse comportamento de censura vir da minha parte. Da minha parte nunca houve uma palavra, não tem um ato meu para cercear a liberdade de quem quer que seja. E sempre digo, se alguém se sentir ofendido, que vá à justiça, calúnia, difamação, e não onde um tribunal, que vamos assim dizer, não é a parte principal, né, dos três poderes. Tomar adesão como essa, eu acho que, com todo respeito, é um deboche para com vocês de toda a imprensa. Eu já venho falando isso há pelo menos 2 anos. E realmente é lamentável. O Brasil ainda é um país democrático. No que depender de mim, continuar sendo. Digo a vocês, em havendo uma reeleição, eu tenho vontade de publicar decretos com cópias de artigos da Constituição, sem mexer uma vírgula. E dizer que quem agir em desproporcionalidade está abusando de autoridade. Ninguém pode abusar de autoridade. Outro dia eu liguei para a defesa, um assunto reservado, e falei, Paulo Sérgio, eu não mando no Brasil, você não manda na defesa e tal pessoa não manda naquele órgão. Então vamos resolver esse assunto. E resolvemos um assunto. Todos nós temos limites. Ninguém aqui é ditador, ninguém pode fazer valer a sua vontade, não interessa o motivo. Agora, cada vez mais, nós vemos poucas pessoas no Brasil entrar em coisas tão sagradas para todos nós. Com todo respeito, a liberdade não é só para a imprensa, não. É para qualquer um do povo. Lamento o outro lado não comparecer. Tá? Eu vou ficar exposto a perguntas. Espero poder corresponder à altura. Temos muito o que falar. Mostrar o que o governo fez, como atendeu a todos. O outro lado se esconde, cria um fake news. Paulo Guedes acabou de declarar, como eu também. Teremos aumento real do salário mínimo no ano que vem. Teremos aumento real para os aposentados e também para os servidores públicos. Se a esquerda não se apoiar em mentiras, o que eles têm a apresentar? Nada, né? Ou melhor, tem que esconder muita coisa. Então a gente espera que a entrevista transcorra aí a contento, que a gente possa mostrar à população tudo que foi feito ao longo desses 3 anos e 10 meses, com pandemia, com crise hidrológica, com guerra lá fora, e também o que está em andamento e que pretendemos apresentar para o próximo ano, caso reeleito, depois de arrumarmos a economia e atravessarmos momentos muito difíceis que tivemos de 2020 a 2021. Presidente, como o senhor avalia essa decisão do TSE de ontem de aumentar a relação com conteúdos de notícias falsas das redes sociais? Olha, a imprensa sempre dizia que eu iria mergulhar o país no regime de exceção. E vocês notam agora que, longe disso, há 2 anos eu tenho falado que a liberdade é uma coisa muito cara para nós. Há 2 anos, Deus, pátria, família e liberdade. Agora, parte da imprensa já começa a sentir o reflexo de uma ditadura, de uma falta de liberdade de expressão, que cada vez mais se aproxima. E olha que a gente não precisa de leis para falar em liberdade de expressão. O próprio artigo 220 da Constituição, diferente de outros artigos que falam na forma da lei, fala exatamente o contrário, que nenhuma lei pode ser feita, né, de forma infraconstitucional para tolher a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o oxigênio de vocês da imprensa. Hoje está sendo a Jovem Pan, amanhã será vocês.
Então, só uma coisa me conforta nisso tudo, é que a conscientização de parte de vocês já se começa a fazer presente de que nós não podemos negociar com a liberdade, senão a nossa democracia vai embora. De que adiantou aquela carta à democracia, onde pessoas que censuram vocês hoje elogiaram a carta lá atrás, mas não respeitam a carta maior da Constituição, a carta maior que é a nossa Constituição. Vamos falar na próxima, presidente. Se você for reeleito, o senhor já tem ideia do perfil que você quer para a STF ou algum nome que você quer? Os dois nomes e perfil parecido do André Mendonça e o do Cássio. Eu não vou citar nomes, né? Eu sempre falo, são pessoas que preservam valores como eu. Jamais você indicaria para lá um abortista, por exemplo, né? Ou alguém que seja favorável à ideologia de gênero ou liberação de drogas, como existe vários ministros, alguns, com esse perfil dentro do Supremo. E também pela liberdade de comércio, né? E pela liberdade de vocês. Respeitar a Constituição. Vocês se lembram que quando, por ocasião da transição, ou nos primeiros dias que eu estava na presidência, alguém me deu um exemplar da Constituição. E vocês fizeram a matéria a esse respeito. Eu acho que aquele exemplar tinha que ter ficado com outra autoridade, não comigo. Eu sempre respeitei a Constituição, desde sempre, né? Em especial quando assumimos a presidência da República. Da minha parte, liberdade é uma coisa inegociável. E colegas de vocês estão sentindo que isso não está sendo respeitado por parte de uma outra pessoa, assim como todos nós aqui, dos três poderes, né? Devia ter como Bíblia embaixo do travesseiro. Liberdade igual a democracia, ou você tem ou não tem. E não podemos, como acontece com essas medidas, pessoas se começar a se policiar, o que eu vou escrever? Posso escrever isso ou não? Qual será a medida, até mesmo restrição da minha liberdade pode acontecer se eu continuar escrevendo dessa maneira? Repito, tivemos um deputado federal que falou coisas que eu não concordo de jeito nenhum, abomináveis, né? Tenho verdadeiro asco do que ele falou. Mas tem um artigo da Constituição 53 que diz que todos os deputados e senadores são civil e penalmente, né, invioláveis por quaisquer de suas palavras, opiniões e vozes. Se eu não gosto de um dispositivo da Constituição, vamos procurar apoiamento para mudá-lo. Jamais ignorar esse dispositivo. Como vi um voto hoje de uma pessoa do Supremo Tribunal Federal dizendo a medida é excepcional e a liminar poderá ainda ser revogada. Reconhece que a liminar não tem qualquer amparo na Constituição. Não pode falar que vale até as eleições. Não estamos em estado de sítio. Até mesmo em estado de sítio, que eu posso pedir a decretação via Parlamento brasileiro, e se o Parlamento me der o direito de fazer valer o decreto de sítio, essas medidas, por exemplo, não seriam aceitas. E qualquer abuso da minha parte, eu seria responsabilizado lá na frente. Não pode, agora, uma pessoa ou outra, de forma monocrática, caçar a liberdade de expressão do povo, né? E muito menos de vocês. Agora o presidente Jair Bolsonaro segue aqui e vai conversar com os demais veículos, cada